Já era hora de tratarmos de uma diretora de cinema, uma cineasta aqui no canal. E eu estou muito contente em poder fazer isso, justamente na estreia do que eu pretendo transformar em um quadro aqui do Falando Cinema. Hoje vamos trocar ideias sobre os filmes de Joceline Saab. A Joceline Saab é uma cineasta franco-libanesa que nasceu em 1948 em Beirute, né, capital do Líbano. Ela faleceu recentemente, em 2019, e ao longo da sua trajetória enquanto diretora de cinema realizou cerca de 33, pouco mais de 30 filmes. Apesar de gostar muito de filmes, artes, literatura, poesia, a Joceline Saab se formou em economia, mas não demorou para começar a trabalhar com televisão. Num primeiro momento em programas de entretenimento, mas a grande formação dela enquanto diretora de cinema e cineasta vai se dar realmente na reportagem. Ela atuou como correspondente e repórter de guerra para emissoras de televisão francesas, cobrindo especificamente conflitos no Oriente Médio, no Líbano, em Beirute, que é a sua cidade natal. E vai ser a partir desse trabalho jornalístico que a Joceline Saab encontrará o cinema como a sua forma de expressão maior, artística e muito pessoal. Não demora para, ainda enquanto repórter para emissoras de televisão francesas, ela de forma independente realizar os seus próprios filmes, curtas-metragens e até mesmo longas. E aqui neste vídeo eu vou abordar esta parcela específica da filmografia de Joceline Saab, estes seus primeiros filmes, curtas, médias e um longa documentário realizados entre 1974 até 1983. Eu tive a oportunidade de assistir a estes filmes no início deste mês, novembro de 2023, aqui em Berlim, numa retrospectiva que foi realizada pela Der Die Fan, que é uma casa de cultura árabe aqui da cidade, em parceria com a Association Jocelyn Saab, que é a instituição que está restaurando os filmes da diretora, resgatando essas cópias em 16mm e buscando financiamento para restaurá-las em 2K, como foi o caso dos filmes projetados nessa retrospectiva. Eu vou abordar brevemente aqui os títulos que eu pude conferir a partir da programação da retrospectiva de uma forma cronológica, porque eu acredito que dessa forma a gente também consegue entender como é que foi a progressão artística de Joceline Saab nesse período tão específico do Líbano, né, da sua terra natal, e também dela, pessoalmente falando, enquanto ser humano, cidadã libanesa e artista, né, diretora de cinema. Eu acho importante a gente pontuar aqui, só para contextualizar vocês, que a Joceline Saab sempre teve muita influência. Ela vem de uma família cristã. Creio eu que eles tinham uma situação financeira estável e que também tinham uma certa rede de apoio ou de contatos que a ajudaram nesse trabalho que ela vai desempenhar, além, é claro, de todo o legado, né, do ainda que curto período em que ela atuou como repórter, né, de guerra, correspondente para as emissoras de televisão francesas. Certamente ela fez um networking que a ajudou a transitar por os mais diferentes aspectos políticos do Líbano daquele período. A Jusceline Saab vai dos túneis onde os
a resistência palestina, né? Os guerrilheiros estão se preparando para missões suicidas, até os campos em que as mulheres palestinas estão recebendo treinamento militar, sobretudo ali na região do sul do Líbano, a qual faz divisa com Israel. Ela dá conta também das tensões dos diferentes clãs que brigam por, sei lá, um poço de água que serve de bebedouro, né, para as criações de cabras dessas famílias do interior. Em Beirute, ela conversa com comerciantes, operários, para perceber quais são as insatisfações dessas pessoas com o cenário político, econômico, social do Líbano. A gente consegue ver que o taxista, àquela altura, 1974, 1975, já está armado, assim como os estudantes universitários comunistas já estão portando as suas AK-47. A Jocelyne Saab acompanha a rotina de uma liderança muçulmana xiita, mas também senta-se à mesa com o líder das falanges libanesas, um grupo de extrema-direita cristão. Líbano em um redemoinho ou no redemoinho certamente é o trabalho a ser destacado destes primeiros que a Jocelyne Saab realizou. Para além da riqueza de fontes, dos depoimentos, dos figurões que aparecem em cena, ali já conseguimos observar uma postura dela enquanto cineasta que a mim é muito cara. Ela se coloca muito mais ao lado dos civis, daqueles que estão desarmados, ainda que sejam poucos, ou que se fazem parecer poucos, do que do lado dessas milícias todas, né, dessas facções todas que estão se armando e que estão se preparando para a violência como único meio de resolver os seus impasses intelectuais, políticos, religiosos, enfim. Essa escalada de violência vai culminar no bombardeio e em uma série de massacres, sobretudo a comunidades palestinas na cidade de Beirute, o que dá início à Guerra Civil Libanesa. A Jocelyne Saab permanece no Líbano, instalada em Beirute, e será a única repórter a documentar a devastação, né, os impactos dos bombardeios e dos massacres que deram início à Guerra Civil Libanesa. Eu destaco aqui um curta-metragem que ela realizou em 76, um dia depois do início do conflito. Se chama Children of War. A diretora se dirige a uma periferia no oeste de Beirute, no litoral, que é conhecida por abrigar a população palestina e que também foi o alvo dos ataques das falanges libanesas. E ela vai registrar ali as crianças, né? Crianças que horas antes perderam um pai, um irmão mais velho, um primo, um tio, um avô, uma mãe, uma irmã. Esses meninos estão à beira-mar reproduzindo as imagens violentas que eles testemunharam na noite anterior. Eles montam armas com madeira, atiram ou simulam atirar uns aos outros, eles encenam execuções em massa, mutilação de adversários, combates com armas brancas. São imagens muito chocantes e que a diretora vai contrapor na sequência com o registro desses mesmos jovens de 6 a 10 anos já recebendo um treinamento militar, já limpando um rifle, já carregando um fuzil. Em um determinado momento do filme são entregues folhas brancas e giz de cera para estas crianças desenharem, e o que elas imprimem são novamente imagens de violência. Elas
reproduzem graficamente, de forma colorida, lúdica, tanques de guerra, casas pegando fogo, corpos estirados ao chão. É um filme que, de certa forma, reflete a tensão do conflito e, ao mesmo tempo, funciona como um prelúdio nem um pouco agradável ou otimista do que está por vir, quando nós assistimos estes jovens já armados, falando em vingar seus pais e seus familiares que padeceram na noite anterior. E os filmes que a Josceline Saab vai realizar a partir do estopim da Guerra Civil no Líbano seguem essa mesma toada. Beirute, a essa altura, já encontra-se dividida entre a Beirute Oeste, que é a sede, digamos assim, né, o quartel-general, a área ocupada pela resistência palestina, e a Beirute Leste, que tem sido controlada pelas milícias de extrema-direita, especialmente, né, as quais são armadas e recebem um incentivo do exército de Israel. Mas o Líbano como um todo, né, encontra-se dividido. Ela segue novamente ao sul, para vilarejos ao sul do Líbano, os quais fazem divisa ali com Israel, e no caminho passa por uma série de aduanas e fronteiras controladas por as mais diversas facções, inclusive a ONU. E é justamente neste período, no entreato entre um conflito e outro, no prelúdio dos novos horrores que estão por vir, que a Josceline Saab realiza o que, ao meu ver, é a grande joia da sua filmografia. Uma filmografia que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer por completo, mas que, a julgar por estes 12 filmes e pelo pouco que eu pude ouvir a respeito dos longas-metragens de ficção e dos filmes experimentais que a cineasta vai realizar anos depois, este aqui parece já, de certa forma, premeditar os outros caminhos pelo qual a Josceline Saab vai transitar, assim como dar conta de resumir, né, a progressão artística que ela desempenhou nestes 12 filmes realizados entre 1975 e 1983. Uma progressão que parte da linguagem jornalística e aos poucos cede espaço à poesia. Parece que o documentário já não suporta mais a realidade absurda, né? E somente através da crônica lírica é que a diretora vai conseguir assimilar os horrores que estão à sua volta, compreender a origem dos conflitos e, quiçá, prever, né, o que ainda está por vir. Eu estou falando de A Letter from Beirut, de 1979, um filme muito particular, a começar pelo fato de que a Josceline Saab se coloca diante da câmera, né? Se filma dirigindo pelo Líbano e percorrendo as ruas da sua capital, Beirute. Ela transita por esses espaços como as mulheres transitam por Paris nos filmes do Rivette, e antecipa também algumas disposições cinematográficas, né? Alguns dispositivos que a gente associa facilmente ao Abbas Kiarostami, por exemplo. Esse lance de posicionar uma câmera fixa em um veículo, no caso da Josceline Saab, um transporte público, né, um ônibus, e simplesmente deixar acontecer, mas não deixar acontecer gratuito, porque a todo momento a gente também se questiona qual é a altura e quais os limites da ficção dentro daquela matéria que está sendo registrada, né? Os limites da ficção e do documentário são colocados à prova nesse filme aqui, que é muito bonito. Se tiverem a oportunidade de assistir, não deixe de fazê-lo. Bom, caminhando para os finalmente dessa filmografia comentada da Josceline Saab, chegamos no período de 1982 e 1983, o qual Beirute encontra-se novamente sitiada. O lado oeste, o qual encontra-se a resistência palestina, sofre novamente com bombardeios
e massacres movidos pelas falanges libanesas e também pelo exército de Israel. Ataques ainda mais agressivos e violentos do que aqueles de 1976. Não sobra nem para a casa da diretora, que foi completamente destruída quando dos bombardeios. Fato é que daqui surgem os filmes mais pesados mesmos e brutos da sua filmografia. Sem concessão nenhuma, ela registra o que ela vê e é, no mínimo, aterrador. E como que essa história vai se encerrar, ao menos por enquanto? Ela se encerra com a saída das tropas, né, da resistência palestina do oeste de Beirute. O líder do Partido de Libertação da Palestina, me perdoem se essa não é a tradução correta da organização para o português, mas o Yasser Arafat, ele vai se exilar, né, na Tunísia. Então foi organizado a retirada dele e dos seus homens do local. E a Jocelyne Saab foi a única repórter, a única profissional de imprensa autorizada pelo Yasser Arafat a embarcar nesse navio que levou ele e os seus pares para o exílio. Eu enxergo estes 12 filmes realizados no Líbano e em Beirute, às vésperas e durante a Guerra Civil Libanesa, como o encontro de Jocelyne Saab com o cinema e com o seu próprio cinema. Essa maneira como a linguagem cinematográfica calcada numa linguagem jornalística, advinda do cinema documental, que existe nos primeiros filmes da diretora, vai abrindo espaço aos poucos, vai cedendo sutilmente à poesia, à crônica lírica, ao ensaio, é realmente autêntica. A gente consegue sentir essa progressão fluindo, não é forçada. E para além desses aspectos formais, eu gostaria de destacar aqui a questão do olhar, porque trata-se do olhar de uma mulher libanesa, não um homem libanês, não um homem europeu, um cineasta que desembarcou no Oriente Médio ontem e que hoje quer fazer poesia, fazer cinema de arte com o que tem ali. Muito pelo contrário. A gente confronta aqui, a gente tem acesso à visão, às impressões, às confissões de uma jovem. Quando a Jocelyne Saab realizou seus primeiros filmes, ela tinha 28 anos de idade, fazendo uso dos dispositivos cinematográficos, do que ela tinha em mãos, para refletir, para entender, para lidar com aquilo que estava acontecendo à sua volta, à volta dos seus familiares, à volta dos espaços que ela frequentou, enfim, para tentar mapear o que está acontecendo no seu país e talvez prever o que pode acontecer no futuro. Falando em futuro, diante do que acontece atualmente no Oriente Médio, os filmes da Jocelyne Saab, estes 12 realizados no Líbano, ganham uma força ainda maior, né? Eles são uma demonstração de como a história pode ser cíclica e talvez do quão condenado nós estamos a reproduzir as imagens por ela suscitadas. Não muito diferente do que aquelas crianças à beira-mar faziam enquanto brincavam de guerra. Eu realmente acredito que a validação de Jocelyne Saab como um dos grandes nomes do cinema mundial por parte da crítica cinematográfica, digamos assim, é só uma questão de tempo. E também das pessoas assistirem aos seus filmes, dos seus filmes chegarem a mais pessoas. Eu espero mesmo que mais cinéfilos e cinéfilas
consigam sentir, né, o cinema dessa, mais do que uma cineasta, uma humanista. E por falar nisso, 15 outros filmes da diretora estão em processo de restauração, um trabalho que é conduzido pela Association Jocelyn Saab. Acredito que o trabalho vai ser finalizado ano que vem e espero que eles façam uma nova retrospectiva aqui em Berlim para que a gente possa conferir esses filmes. Os 12 que eu tratei, ainda que pontualmente ao longo deste vídeo, já foram restaurados e em dezembro deste ano, se eu não me engano, vão estar sendo comercializados em mídia física e também em streaming. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Association Jocelyn Saab, porque quando maiores informações a respeito desse projeto saírem, certamente estarão disponibilizadas na página da associação. E aqui na descrição você também encontra um link para uma lista que eu fiz lá no meu perfil no Letterboxd, em que eu comento brevemente a respeito desta parcela específica da filmografia de Jocelyn Saab e também ranqueio todos os 12 títulos que eu tive a oportunidade de assistir na retrospectiva. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, que ainda é um tanto quanto novo para mim. Então, comenta aqui embaixo o que você achou e me recomenda uma diretora ou um diretor que eu possa estar abordando no quadro Os Filmes de. Como de costume, eu peço que você faça a gentileza de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar os nossos perfis nas redes sociais. Esse foi mais um vídeo do Falando Cinema e até o próximo.